A hipótese do período crítico defende a existência de uma janela temporal em que, em combinação com estímulos externos de um ambiente propício, ocorreria a aquisição da linguagem durante a infância, e ainda a capacidade de internalização de uma língua natural entraria em declínio após esse período. A hipótese pode ser demonstrada através da ocorrência de casos de crianças que desenvolveram-se em condições antinaturais, devido ao extremo isolamento social. Dentre esses casos, destaca-se uma história bastante peculiar. A menina que ficou conhecida como Jeannie viveu em total reclusão desde apenas 1 ano e meio de vida até ser resgatada pelas autoridades já aos 13 anos. Por conta desta vivência macabra, Jeannie não foi capaz de desenvolver nenhuma habilidade linguística, não possuindo nem mesmo capacidade de vocalização. O caso foi alvo de extensos estudos na década de 70 e, ao final de quase 5 anos de convívio social tardio, provou-se então a limitação linguística definitiva da menina. Seu aprendizado foi muito mais lento que o de crianças crescidas em circunstâncias normais e, apesar dos esforços, Jeannie nunca chegou a alcançar níveis satisfatórios de proficiência linguística. Jeannie pode ser considerada a prova empírica da existência do já mencionado período crítico. A hipótese atribui a ocorrência do pleno desenvolvimento das faculdades da linguagem humana à faixa etária entre os 2 e os 13 anos de idade aproximadamente, exatamente o período em que a menina passou privada de qualquer interação com o mundo. Na mesma época do resgate de Jeannie, chegou ao conhecimento do grande público, pelas mãos do cineasta francês François Truffaut, a história real de Victor, um garoto encontrado vivendo com lobos em uma floresta na França, sem qualquer experiência com interações humanas. No longa lançado em 1970, o realizador é também quem interpreta um doutor que tenta educar o menino e fazê-lo se desenvolver, obtendo sucesso ao final de sua missão. No entanto, a realidade está um pouco distante do que é mostrado na obra cinematográfica. Após uma sucessão de fracassos, o doutor e outros estudiosos envolvidos desistiram do caso, deixando a história do menino Victor para sempre incompleta. 4 anos depois, em 1974, surge outra obra que retoma a questão da aquisição da linguagem sem interferência de um meio social. O alemão Werner Herzog nos entrega seu Enigma de Kaspar Hauser, um verdadeiro enigma sobre a linguagem. O filme conta a misteriosa história, tida na época como verdadeira, de Kaspar, uma criança que teria sido mantida acorrentada sozinha em um porão dos 4 aos 16 anos de idade, quando foi deixado em praça pública em posse de uma carta que explicava sua história. A essa altura, Kaspar sabia falar apenas 6 palavras e, surpreendentemente, cerca de 1 ano depois, já havia desenvolvido capacidade de produzir enunciados complexos como um adulto normal. Entretanto, mostrava grande dificuldade em construir significados. Os 3 casos e suas particularidades trazem à luz muitos questionamentos acerca do período crítico, do caráter inato ou não da linguagem e suas propriedades cognitivas. A aquisição tardia de uma língua certamente explica as dificuldades no desenvolvimento dos 3 casos, ainda que a história de Kaspar tenha sido desmascarada muitos anos depois. De qualquer forma, é válido observar que seria, sim, bastante plausível que Kaspar Hauser demonstrasse melhor desempenho em menos tempo pelo fato de ter sido exposto a algum convívio social até os 4 anos de idade. Isso certamente teria grande influência nos resultados positivos de aprendizado e internalização da língua se a história fosse mesmo verdadeira, em oposição ao que ocorreu com Victor e Jeannie, que não receberam estímulos externos em seus primeiros anos de vida para que se desenvolvesse em suas mentes uma língua língua interna, que está inevitavelmente atrelada a uma língua ambiente. Respondendo à pergunta feita no começo do vídeo, para mim, o caso Jeannie em especial prova sim a hipótese do período crítico. Jeannie passou mais de uma década tendo contato praticamente só com o pai, que não conversava com ela antes da mãe, deficiente visual, resolver pedir ajuda. Aos 13 anos, a menina nem mesmo andava normalmente, pois passava seus dias presa a uma cadeira sanitária.
Acredita-se que todas as vezes que a menina emitia qualquer tipo de barulho, era severamente repreendida. Ginny, portanto, cresceu calada. Mesmo sem referência de língua e ainda que num processo lento e penoso, a menina alcançou progressos consideráveis, chegando a repetir palavras, depois formando frases simples e chegando até mesmo a aprender parte do gestual da língua de sinais. Todavia, após muitos anos de dedicação, o desempenho de Ginny deixou de evoluir. A menina nunca foi capaz de dominar as estruturas sintáticas da língua a qual estava sendo submetida, o inglês, e conseguia apenas se comunicar de forma extremamente simplificada, o que configura um certo nível de aprendizado, mas não de verdadeira aquisição linguística. Infelizmente, Ginny acabou tendo o mesmo destino de Victor. Os métodos que haviam sido demonstrados no primeiro caso foram aplicados na menina também. Quando atingiu a maioridade, sua mãe entrou com um pedido na justiça para que a custódia da garota voltasse para suas mãos, afirmando que os cientistas estavam explorando-a para o próprio reconhecimento. Após encontrar muitas dificuldades com a garota, sua mãe a colocou novamente para adoção. Após ser deixada de lado por aqueles que trabalhavam em seu caso, sofrer abusos em seu lar adotivo e passar por vários abrigos para crianças, a menina, que apresentava alguns pequenos sinais de evolução, retornou ao seu lugar de maior segurança, o silêncio. Alguns pesquisadores que se preocupavam verdadeiramente com a menina ainda tentaram contato nos anos seguintes, sem nenhum sucesso. Seu paradeiro e estado, até os dias de hoje, permanecem um mistério.